Isso, sentou, ajustou. Bom dia, Rafael, bem-vindo. Muito bom dia, obrigado, Matheus, pelo convite do mês, obrigado, ouvintes, né? É isso aí. Vamos lá, nós já estamos mais acostumados com a rádio, e agora a gente já vai ficar conversando mais, daqui a pouco a gente esquece que está na rádio, não podemos esquecer isso, Rafael. Pegando gosto pela coisa. Nosso programa, o Rafael, vou contar um segredo aí para quem nos ouve. O Rafael já está indiretamente, sutilmente me dando umas cantadas aí para continuar sendo convidado, mas o próximo mês já tem um novo convidado, né? Quem já está enjoando do Rafael, fica tranquilo. Só mais essa semana, só mais hoje e sábado que vem. O programa Agora Fácil é o programa que tem um objetivo de tornar aquilo que você tem de conhecimento em prática para que com isso você tenha os seus resultados. Nosso primeiro programa, nós falávamos aqui sobre o que chamamos hoje na atualidade de obesidade intelectual. Ou seja, nós adquirimos muito conhecimento, nós nos enchemos de ideias e na hora de tomar a decisão, porque estamos cheios de conhecimento, cheios de ideia, a gente tem dificuldade em escolher um caminho a seguir. Chamamos isso hoje de obesidade intelectual. Assim como a obesidade física deixa a pessoa mais lenta na sua mobilidade, a obesidade intelectual deixa a pessoa mais lenta na sua tomada de decisão. E nós sabemos que se a pessoa não toma decisão, ela não consegue seguir um caminho. Mesmo que tu tome uma decisão errada, é melhor do que não tomar decisão nenhuma, porque quando tu escolhe não tomar nenhuma decisão, tu estás tomando uma decisão que é de ficar parado, de não fazer nada. Na semana passada, daí a gente começou a falar sobre o porquê de se realizar alguma coisa, o porquê de se fazer alguma coisa. E quando a gente entende que tudo começa pelo porquê, nós vamos identificar que muitas vezes, e aí foi a nossa conversa da semana passada, né, Rafael? A gente não tem todas as condições que a gente gostaria de ter para realizar uma atividade, para dar início a um projeto. O que a gente tem que fazer? Fazer aquilo que é possível ser feito com aquilo que a gente tem. Conclui essa conversa da semana passada para nós, Rafael. A gente conversou que muitas pessoas esperam um momento exato de começar alguma coisa, né? Ficar esperando as condições exatas, né? Porque planejou, acho que seria legal na hora que eu tivesse o recurso correto, se eu tivesse a pessoa certa para iniciar o negócio, se eu tiver o ponto certo para iniciar o negócio, o dinheiro que falta, enfim, fica dando desculpas para si mesmo para começar alguma coisa nova, ou iniciar, né, tirar do papel o projeto, né? E a gente vem conversando que o que importa, né, o que importa mesmo é tu começar logo e no meio do caminho, né, vai construindo a ponte, andando em cima da ponte. Então, a cada passo que tu vai construindo, tu vai andando e vai melhorando e vai tropeçando, tem um buraquinho aqui, tem um desafio ali, né, tem que desviar daqui, mas assim, vai aprendendo junto com o processo, fazendo com o que tem. Então, o que é comum, às vezes, a gente não começa porque tem um medo. E o medo está relacionado com como isso vai acontecer, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? E esse medo torna-se dentro da nossa mente uma fábrica de obstáculos. Só porque tu só vai conseguir enfrentar obstáculos depois de tu começar a caminhar. O que nós conversamos desde o primeiro programa, na semana passada aprofundamos, e hoje a gente vai dar continuidade com outro pensamento, que também faz parte desse início, que é uma perguntinha que a gente ouve desde criança. Eu já fiz ela para o meu filho. Não gostei muito da resposta, outro dia a gente fala sobre isso, mas o que tu vai ser quando crescer? É uma pergunta ali que com 8, 9, 10 anos a gente começa a ouvir essa pergunta. É difícil de responder. Quando criança a gente responde várias coisas. Quando criança a gente dá várias respostas para essa pergunta, mas depois a gente vai definindo e chega ali pelos 15, 16, 17, 18 anos, a gente precisa dar uma resposta mais específica. A sociedade exige isso e nós também exigimos isso. E aí a gente tem um outro questionamento. Eu faço aquilo que eu gosto? Eu vou atrás daquilo que é a minha paixão? E junto disso tem um outro questionamento também que eu faço. Fazer aquilo que gostamos ou gostar daquilo que fazemos? Jogo para ti de novo, Rafael. Exatamente, né? Quando tu trabalha com o que tu gosta, tudo é mais simples, tudo é mais fácil, né? Porque tu tem interesse em procurar sobre determinado assunto, mesmo que chegando em casa, fora do horário de trabalho, né? Vou dar um exemplo, né? A gente até conversou, Matheus, sobre a questão de outdoor, né? Da Toro Mídia. Eu chegava em casa e buscava... Falando da Toro Mídia de novo, Rafael, é isso aí. Buscava
entender coisas de inovação, coisas de criatividade. É um assunto que eu gosto. Então, quando tu trabalha com o que tu gosta, tudo é mais simples, tudo é mais fácil, a coisa, né, acontece. Mas aí a gente volta no porquê, né? É fácil, assim, achar o que tu gosta? Quando eu sempre penso assim, né? Tu nunca vai conseguir identificar com facilidade aquilo que tu gosta sem tu experimentar algumas coisas. Então é fundamental que nós experimentamos algumas coisas. Quando nós vamos iniciar a nossa carreira, é comum a gente ter esta dúvida e não sabermos, na realidade, se é isso mesmo que eu quero para o futuro. Está nos acompanhando aqui o meu sócio, André Casagrande, e ele colocou uma frase mais ou menos, assim, eu não lembro com exatidão da frase, mas sei o pensamento dela, que tu vai construindo o teu porquê durante o caminho. Como tu falou assim, percorro a ponte e no meio da ponte eu construo o meu porquê. Porque nós vamos como que se estivéssemos montando um quebra-cabeça, e nós já falamos sobre isso na semana passada. E tu não pode descartar uma peça ou outra porque tu não encaixou ela naquele início de quebra-cabeça que tu estás montando. Muitas vezes a gente vai observar algumas coisas na própria história de que, nossa, aquilo que eu fiz em tal época hoje está me valendo, certo? Não é a fórmula de Bhaskara, né? Que todo mundo brinca que não vale para nada, o que eu faço com ela agora? Agora, quando a gente consegue, no decorrer do caminho, agregar o teu conhecimento, a tua prática, a gente vai nessa montagem do quebra-cabeça entendendo que nada é desperdiçado. Que tudo aquilo que a gente tem de experiência, mesmo não tendo relação direta ao que a gente faz, vai fazer com que a gente, no decorrer desse caminho, montando esse quebra-cabeça, entenda, nossa, aquilo que eu fiz lá naquela época, que eu até larguei porque via que não tinha nenhum sentido, hoje está se encaixando nesse quebra-cabeça que eu estou montando, que é a nossa história. Voltando a falar do André, porque daí eu falo dele e ele fica contente, né, Rafael, tu conhece bem ele. Duas coisas eu quero falar aqui, essa dele e uma que tem uma regra entre ele e o Rafael, cada vez que ele fala todo mídia, tem um valor que é cobrado. Nós temos a gravação, quem puder me ajudar aí, escute no podcast do 48, do Portal 48, Contando. Os 2 primeiros programas, que neles a gente vai ter aí, às vezes que o Rafael falou todo mundo, é assim que funciona o patrocínio. Mas quem quiser ser patrocinador e ter a sua marca falada por nós, certo, aí é outra história, aí conversa com o Johnny aqui da Rádio Som Maior. Voltando ao nosso assunto, não se perdendo muito, nós entendemos que é muito importante que a gente construa a nossa história. E a gente não consegue construir a própria história sem olhar para a própria história. Nós precisamos entender que eu preciso gostar daquilo que eu estou fazendo. E a gente gosta daquilo que se faz. E aí eu conversava ontem com o Rafael num quase café que nós tivemos, né? Porque eu tomei café antes, daí não pude ter o café lá ofereceu no final da conversa. O que acontece? Nós estávamos conversando e a gente falava sobre essa questão de gostar daquilo que faz. E o Rafael estava compartilhando para mim que às vezes no final de semana tá lá sentado, deitado no sofá, olhando alguma coisa de outdoors mais criativos, né? Utilizando isso para todo, quer dizer, não posso falar todo mundo, senão eu desconto, né? Utilizando isso para a sua empresa e mandando às vezes até para um cliente. Então, quando a gente começa a gostar daquilo que a gente faz, buscar esse gostar, e a gente começa a gostar de alguma coisa quando tu te interessa por ela, quando tu vai buscar, quanto mais tu conhece alguma coisa, mais gosto tu cria por aquilo. E esse gostar vai te elevando cada vez mais. De repente, há alguns anos atrás, tu não tinha esse gosto por esta mídia, que alguns até já diziam, né, vai acabar, a internet, Instagram, as redes sociais vão acabar com isso, mas continua existindo, tem o seu nicho de mercado. E eu lembro que tu falava aqui para nós, Rafael, quero até que tu comente um pouco disso, sobre essa questão do iniciar, do porquê de fazer as coisas, que tu comentou que algumas pessoas, uma dezena delas pelo menos, falou para ti, eu tive vontade de fazer isso, eu pensei em fazer isso, só que não fiz. Foi uma realidade que aconteceu quando tu começou, né? Então, se tu não começa, tu também não ouvia isso. Só seria mais um daqueles que estavam pensando em fazer e não fizeram. Foi isso que aconteceu? Exatamente. Eu acredito que o meu porquê, né, foi diferente desse da pessoa que pensou em começar e acabou não começando, né, botou uma outra dificuldade.
Então, logo que eu comecei, que já definido que eu queria era, enfim, ajudar os clientes, eu queria era trazer inovação, né, me divertir um pouco com isso, ficou mais gostoso, né? Mas a gente também conversou, Matheus, né, agora puxando um gancho, né, o pessoal, o ouvinte deve estar perguntando, como é que eu vou achar as coisas que eu gosto de fazer? Bom, de repente está bem claro para ti nesse momento o que tu gosta e o que tu quer trabalhar na tua vida. Quanto mais cedo tu tiver essa certeza, melhor. Tem crianças de 10 anos que já falam com uma certeza do que vão fazer para a vida, que é um absurdo. Mas tem muita gente já com 35, 40, 45 que ainda não sabe direito o que quer da vida, o que quer fazer, o que gosta. Bom, o que se sugere nesse caso? Né? Que continue experimentando, né? Eu sou formado em administração e dentro da administração, né, tinha até um comentário, né, o pessoal que falava assim, já que tu não sabe o que tu quer fazer da vida, faz administração, que daí pelo menos ela não se perde. Só que lá dentro da administração ainda há várias ramificações, né? Você pode tratar de financeiro, RH, marketing, enfim, muita operação. E como é que eu vou descobrir dentro da administração as coisas que eu gosto? É experimentando. Então, para quem está nesse momento, né, jovens que estão na faculdade agora, experimentem, façam estágios. Apareceu uma oportunidade em recursos humanos, pega, vê se tu gosta. Apareceu uma oportunidade em contas a receber, em contas a pagar, no caixa, na operação, não importa. O pior cenário é não experimentar nada. É tu fazer somente o curso nu e cru e não aproveitar essa oportunidade de ter uma experiência para descobrir o que gosta de fazer. Então, aproveitem essa oportunidade. Nessa, vamos dizer, janela que tu abriu aí para a gente conversar, é interessante que algumas pessoas, e eu tenho sido abordado para ajudar muitas vezes as pessoas numa tomada de decisão. E algumas pessoas dizem assim, mas eu vou desperdiçar o que eu já fiz. Um exemplo muito claro é dentro de faculdade. A pessoa está lá com 17, 18 anos escolhendo uma profissão para o futuro, definindo algumas coisas que às vezes ela não tem nem a experiência de ter vivenciado. Hoje em dia tem algumas formas de experimentar isso, mas algumas pessoas mesmo experimentando, de uma forma às vezes até que teórica, não conseguem tomar essa decisão. Aí entra numa faculdade, aí escolhe um curso. Aí fica lá o primeiro semestre não é muito legal, beleza, vamos do segundo, quem sabe melhora, e aí passa 1 ano e meio, 2 anos às vezes. E aí a pessoa não quer desperdiçar aqueles 2 anos de faculdade que fez. E aí continua. E aí se forma. E aí não perde de 2 anos, né? Aí não perde 2 anos. Perde muito mais. Perde muito mais. Pega um diploma legal, guarda na gaveta, e aí a gente conhece a história de muitas pessoas que tem lá um diploma guardado. Não tem problema nenhum, pode ser que um dia essa peça do quebra-cabeça se encaixe. Mas o que é importante a gente observar é que não tem tempo de decisão. Eu prestei uma consultoria em 2014, aqui numa empresa de Criciúma. Eu vou falar o nome dela, eu acredito que não tem problema, depois eles cortam a gente se for o caso. Mas ela é Diplomata Persianas, uma empresa que fabrica persianas aqui em Criciúma. E fazendo um merchan aqui gratuito, depois eu vou lá e cobro alguma coisa. Mas eles produzindo aqui, quando eu cheguei lá eu conheci o seu Ari. E o seu Ari tinha na época 81 anos, hoje ele já é falecido. E aí eu fui saber a história da empresa. Pensei que a empresa tinha uns 40, 50 anos, porque eu não conhecia a empresa. Ela tinha 20 anos. Ele começou com 61. Nossa. Ele trabalhou a vida inteira, se eu não estou enganado, com um ramo de madeireira. E com 61 anos ele deixa o legado da história da vida dele. Ele conseguiu ainda estar na comemoração dos 20 anos da empresa, construir um vídeo institucional. E por que eu digo isso? Porque às vezes a gente fica, será que já não passou o meu tempo? Tem algumas coisas que a gente não pode mais fazer, por isso, para aqueles que nos ouvem aí, com 18, 19, 20 anos, não hesitem em ter uma experiência. Não interessa com o que você vai aprender, mas qualquer experiência é válida. Aproveitar esse momento para ter as maiores experiências. Agora, para quem já passou um pouco, e aí existem milhares de que estou falando esse, porque é uma história nossa. Diplomata Persianas fica ali perto do Parque das Nações. É uma história de alguém daqui. Não é algo, mas fulano tem Roberto Marinho, mas daí era filha, tal. Não, história nossa de pessoa que conseguiu, com aquilo que tinha, iniciar alguma coisa. Deixou um legado,
construiu algo que pode ser por nós um bom exemplo de que não existe esse tempo. O tempo é muito relativo, o tempo o ser humano criou para poder se organizar, mas a gente não sabe quanto tempo nós temos, por isso faça agora, né? Agora faça. Vai lá, Rafael. Esse é um excelente exemplo, né, da diferença entre uma pessoa idosa e uma pessoa velha. Uma pessoa idosa é de idade avançada e uma pessoa velha acha que não tem mais tempo para iniciar nada novo. Ou seja, nós temos aí pessoas nos ouvindo de repente que estão com 20 anos, 25, 30, tá com 30 anos, né, 2 filhos, não posso mais fazer mais nada agora a minha vida é isso aqui, é esse trabalho e acabou. Então essa é uma pessoa velha já, embora ela tenha uma idade mediana, ela já é uma pessoa, né, velha. E esse exemplo aí é excelente para nossa cidade, né? Nunca é tarde para dar um passo para trás, fazer o que gosta para depois dar 2 passos para frente, né? Não tem problema nenhum. Eu sigo um cara no Instagram, o Gary Vee, dos Estados Unidos, ele fala muito sobre isso, cara. Não tenham medo de dar um passo para trás, se for necessário. Se tu tá infeliz com a tua vida, com a tua empresa, com o teu momento de vida, de carreira, não tenha medo de dar um passo para trás, de repente voltar a morar com teus pais, ou vender o teu carro, para poder investir num negócio ou numa oportunidade que tu gosta, que tu vai fazer, de incentivar isso, né? Tirar do papel, não tenha medo. Né? Tire essa barreira, evite colocar mais problemas, né, para iniciar um novo negócio, uma nova atitude. Hoje pela manhã, ainda relacionado a isso, eu recebi uma mensagem. Everaldo fez um mastermind comigo em 2016 e ele falou que lá na época ele teve uma vontade de empreender. Teve algumas mudanças, foi para o Rio Grande do Sul, está voltando para Criciúma e mandou uma mensagem hoje. E aí para nós isso é uma alegria, né, Rafael? Não tínhamos começado ainda o 3º programa, então podemos considerar o 2º programa nosso aqui. E ele disse que vai dar os passos, vai iniciar o sonho dele, que é um empreendimento dele, fazer um negócio próprio. E quantas vezes a gente fica esperando, como a gente diz, o momento certo, a idade melhor, uma experiência maior, as finanças mais equilibradas, e aí no esperar esse momento a gente vai esfriando a nossa própria vontade. Essa mensagem de hoje que ele mandou para nós, eu penso que faz muito parte do programa nosso, o nosso objetivo, que é o Agora Faça. Todos aqueles que nos ouvem, e aí a gente já pediu isso desde o primeiro programa, que tenham em mãos papel e caneta. Aquilo que tu vai ouvindo, tu coloca ali um pequeno tópico para que tu não esqueça. Depois, o objetivo, pegar aquilo que está no papel e na caneta, ou melhor, aquilo que está no papel que saiu da caneta, e colocar aquilo nos teus pensamentos, organizar isso, planejar. Depois do planejamento feito, é colocar em prática. E a gente só consegue colocar em prática de 2 formas. A gente precisa de 2 coisas para colocar em prática. Primeira delas é uma data. Não uma data para ter o teu negócio realizado, o teu sonho realizado. Não interessa o que. Pode ser coisas simples. Pode ser um desafio de bike, que algumas pessoas perguntaram para mim, como é que tu consegue fazer esses desafios aí que a gente faz todos os anos, eu, o Padre Mike e o Diego, todos os anos nós fizemos, desde 2017. Como é que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz é marcar a data. Marcar a data, é fechar a agenda e se comprometer com aquilo. O primeiro que a gente fez, todos os 3 estavam com vontade de desistir. Mas ninguém queria ser o que fosse desistir. E aí, por causa disso, a gente continuou. Depois de colocar a data, o que é mais importante? É contar para algumas pessoas. Não para, às vezes, perguntar para a pessoa se tu faz ou não. Mas a dica dentro disso é contar para alguém que seja otimista. Porque quando tu conta para alguém que é otimista, a pessoa vai te incentivar. Vai dizer, cara, faz isso aí, vai valer a pena, show de bola. É isso aí mesmo, mete a cara. Se tu conta com um pessimista, ele vai te dar 10 exemplos de gente que fez aquilo ali que não deu certo, que deu errado. Então, vai compartilhar isso com alguém, porque quando a gente compartilha com alguém, a gente está comprometido. Não tem coisa melhor do que estar comprometido. Aí torna-se uma questão de honra. Aí a tua palavra, isso tudo na nossa mente tem uma força que às vezes a gente não imagina. Então, para aqueles que estão nos acompanhando no programa Agora Faça, o nosso objetivo é esse. Desde as coisas mais complexas até as coisas mais simples,
nós precisamos colocá-las de uma forma em que a gente tenha um compromisso, e com outras pessoas é melhor ainda, quer ver com aquele que pega no teu pé, dizendo, e aí, começou já ou está enrolando, ou é historinha? E ter esta data para ter o início. Quando nós começarmos a dar os primeiros passos, nós teremos as primeiras dificuldades. Ninguém encontra obstáculo num caminho se não consegue caminhar. E aí eu não combinei contigo, né, Rafael? Mas eu quero te perguntar agora, te ajudando, né, que daí tu vai poder falar da Toro Mídia, que tu nem gosta de falar, mas quais foram, ou até nem no começo, nem nos primeiros passos, mas da ideia na tua mente para colocar para o papel, para tirar ela do papel e colocar para a prática, quais foram os teus primeiros obstáculos? Conta aí para nós. Beleza. Não, um dos meus primeiros obstáculos foi a primeira placa. Eu acho que a primeira placa foi um dos maiores, né? Eu tinha essa ideia de fazer e eu também já não fui botando em prática assim da noite pro dia. Então, fiz uma pesquisa, né, com alguns fornecedores que poderiam iniciar e me deparei com alguns que trabalhavam de uma forma que eu não gostava, assim. Então, a minha primeira, ela não ficou do jeito que eu gostaria. Então, o meu primeiro desafio foi, ela voou, caiu em cima de um carro. Sério? Sério? Sério. A primeira? A primeira. Então, assim, eu já comecei com um obstáculo de, tipo assim, me avisando, tem certeza? Isso é azar, não é obstáculo, obstáculo, que tu é um quer azar. fazer, sabe? Já ficou aquela coisa assim de que é um negócio arriscado. É um sinal para eu não continuar? É um sinal para continuar ou é um sinal para ser persistente? Isso. A gente sempre tem que ter essa reflexão, né? Então, eu já tive esse primeiro obstáculo, então, como eu encarei isso? Bom, vou procurar novos, né? Um fornecedor que entenda melhor do que é o assunto, porque eu peguei um que não tinha tanta experiência nisso. E deixou uma obra meio inacabada e acabei, ressarcindo, tive um problema com isso aí depois. Então esse foi o meu primeiro. Então, o que já me atrasou um pouco para os meus próximos pontos, né? Outros deles foram com os clientes mesmo, né? Dificuldade de encontrar, de transparecer credibilidade, porque não é meu ramo, então estou começando um negócio do novo, né? E eu entendo o cliente, ele pensa pro outro lado, tu está começando agora, tu não vai sumir daqui 6 meses? Não, assim, enfim, até passar a credibilidade, eu trabalho com outra empresa também, enfim, eu trabalho dessa forma, daquela forma, tive que dar algumas garantias, né, de que o negócio ia continuar, então os desafios foram aparecendo, né, dificultando, minando, e aí eu sempre voltava para aquela reflexão, essa é um sinal para continuar ou será que é um sinal para parar? E a coisa foi se moldando, foi se construindo. O tamanho ideal de placa, né? Se seria o 18x3, uma 9x4 mais comprida, uma mais esticada, mais assim, mais assado. Então, bastante conversa próximo com o cliente. Né? Quando for desenvolver uma ideia, tirar do papel, se for, né, uma ideia comercial, né, eu sugiro muito que tu converse bastante com o teu cliente potencial, com o teu avatar, né, que o pessoal fala. Assim, quem que é a tua segmentação de público? Conversa bastante com ele, né, tenta entender quem está nesse mercado hoje, como eles estão fazendo e não se limite ao regional. Procure saber como é feito na capital de Florianópolis, procure saber como é feito em São Paulo, procure saber, aí não tem limites. Procura fora do Brasil, como eles estão fazendo lá. Olha quantos empreendedores, Matheus, trazem ideias prontas de fora, replicam aqui e dá certo. Olha quanto de oportunidade existe no Brasil, na nossa região, para fazer um negócio novo funcionar. Então, assim, busque... aquele negócio exatamente que tu falou ali, de tu contar para alguém, às vezes tem o benefício da dúvida, e às vezes essa dúvida que a pessoa vai te dá um incentivo para procurar mais informação, né? Tem gente que, eu tô com o melhor negócio do mundo na mão, vou fazer, mas não vou contar para ninguém. Não vou contar para ninguém como é que eu vou fazer. E aí começa a fazer e o negócio começa a ir para um lado que tu não imaginava. Por quê? Não conversou o suficiente, não foi atrás o suficiente de informação para botar em prática. Então, eu acho que esse é um incentivo para buscar os melhores do mercado, tu entender como é que eles estão fazendo hoje e tentar replicar. E mais uma perguntinha para ti, aproveitar, fazer um pouquinho de entrevista aqui. Como é que, quando que tu entendeu assim, aqui, agora é isso aqui? Que agora... gostei, é isso aqui mesmo. Foram 2 negociações assim quase seguidas, em específica, que eu consegui fazer com... de um formato antecipado, assim. Eu fiz 4 placas numa tacada só e ele pagou adiantado. Falei, consegui a confiança desse cara. Se eu conseguir a confiança desse, eu consigo confiança de outros também. Logo em seguida, passou questão de 3 semanas, fechei com outro no mesmo formato. Aí quando veio todo
essa bolada assim de investimento de um ano numa vez só. Falei, não, agora eu vou pegar esse dinheiro, vou investir tudo no negócio e vou fazer de tudo para esses caras dar resultado. E aí eu me empolguei, foi ali. Certo. Ali foi o ponto da virada para mim, a hora que eu fechei. Porque eu vou trazer agora uma história do basquete, né? Tá. Meu professor, ele até teve aqui na FESPORT, quando eu jogava no Joinville, o Kelvin, ele é presidente da FESPORT hoje, ele falava assim, no basquete, se tu faz as bolas fáceis, as facinhas tu não pode errar. As mais difíceis também vão cair. Uhum. Não adianta tu tentar fazer uma acrobacia, jogar pra cima e achar que ela vai cair. Ela não vai. Mas se tu fizer todas as certinhas, aquela ali é capaz de cair também. Certo. Quem tá no ramo, Aham. se tu faz tudo certinho do que tá no teu alcance, quando aparece uma oportunidade, uma cagada assim, uma rebatida, uma repicada, ela vai cair na tua mão e vai dar certo. Certo. Então eu levei esse conhecimento do basquete para o meu mundo dos negócios. Tu treina com as fáceis, vamos dizer assim, para depois ter uma performance, como se fala hoje, com as jogadas mais difíceis. Uma coisa bem básica, né? Se tu errar em dar um retorno para o cliente, se tu errar Que é o básico. Que é o básico. Se tu errar em não fazer aquela ligação necessária, né? Perguntando se ele está gostando, que é o básico, não vai aparecer uma outra oportunidade melhor para ti. Então, se tu fizer bem certinho o que tem que ser feito, outras coisas virão e tu já tá no ramo e as coisas começam a acontecer. Eu ouvi essa semana uma frase bem legal, cara, que ela dizia assim, ó, tu não pode querer se preparar para aquilo que você deveria estar pronto. E o básico, a cesta fácil, a jogada simples, é algo que você não pode querer estar se preparando daquilo que você já deveria estar pronto. Então nós temos que entender que esse caminho que a gente percorre aí, e a gente chama assim, né, de estarmos pronto, ele começa com um passo. Nós precisamos dar este passo. Aqueles que nos ouvem, nosso objetivo, que já foi das dois primeiros programas e vai continuar sendo, é que você faça. Você faça. Não interessa se tu vai começar no tamanho. Começou com, e aí vamos usar o exemplo do Rafael aqui, né? Começou com uma placa e a placa caiu e bateu num carro. Poxa vida, teria uma forma pior para começar do que essa? Só porque aí tu diz, né? É um sinal para mim desistir ou é um sinal para me testar? Para ver se eu quero mesmo de verdade? Porque para quem não quer muito, isso já é um sinal para desistir. Mas para quem quer muito, beleza. Vou superar esse obstáculo. Já veio o sinal ali, 1 minuto. Nós temos 1 minuto a partir de agora ou do outro sinal? Agora é meio minuto lá. Teve um cara semana passada que era mais bonzinho. Nós temos meio minuto, Rafael. Aí tu começou aquele negócio do abraço semana passada. Só cheguei em casa, minha irmã já pediu um abraço. Gabriela Meller de Luca, um abraço para você. Ok. Dá o teu abraço agora para alguém. O meu abraço, vou mandar um abraço pro meu pai Sérgio Basquiroto. Ah, já tá tocando a musiquinha aí, tá acabando. Ah, show de bola. Serjão? Ah, show de bola. Você esteve no programa Agora Faça. Nos encontramos em breve, em muito breve. Programa Agora Faça.